Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Palavras de Nabal. Bom dia, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento da história, em 1 Samuel capítulo 25, Davi está fugindo de Saul. Fez isso durante muitos anos. Cerca de 15 anos, fugindo do ciúme doentio de Saul. Chegou a um certo lugar onde habitava um homem chamado Nabal. E Davi, como tinha uma tropa, homens que ele formou como guerreiros, cerca de 400 homens, precisava de alimentação. E Davi, como tinha um mini exército, ele propôs a Nabal que lhe desse alimento para ele e seus homens, e ele cuidaria da segurança da sua propriedade. Mas o homem era duro de coração, e ele não cedeu. E o versículo 11, 1 Samuel 25, 10, diz assim, 25, 10 diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse: Quem é Davi? Desprezou o ungido do Senhor. Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Ou seja, você deve ser mais um escravozinho aí fugitivo. E o versículo 11 demonstra o quanto ele era arrogante, o quanto ele era soberbo. Nabal diz assim no versículo 11, 1 Samuel 25, 11: Tomaria eu, pois, o meu pão, tudo eu, tá? Meu pão, minha água, a carne das minhas reses, que eu degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Bem, não vou ler o texto todo porque nós vamos orar, e a oração, o tempo é curto, mas o desenrolar dessa história vocês sabem. Nabal impede a morte de muitas pessoas, porque quando os mensageiros voltam a Davi, dizem: olha, ele falou, quem é Davi? Desprezou você. Se eu estivesse lá, Nabal, eu te responderia quem é Davi. Davi é aquele que derrubou um gigante com cerca de 3 metros de altura. Davi é aquele que matou um leão e um urso. Davi é aquele que disse em um dos seus salmos: eu quebro um arco de cobre com os meus braços. Davi é aquele que disse: eu atravesso no meio de um esquadrão, no meio do exército inimigo. Com meu Deus, eu salto uma muralha. Quem é Davi, Nabal? Davi é aquele que Saul disse: eu só dou minha filha se trouxer 100 prepúcios de filisteus, para ver se ele morria. Ele foi lá e trouxe 200. Quem é Davi, Nabal? O homem segundo o coração de Deus. Davi, pai de Jesus segundo a carne. Aquele que comeu os pães da proposição e não morreu. Mesmo sem ser levita, ele era da tribo de Judá, de onde viria o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas Nabal disse: quem é Davi? Bem, ele se embriaga, e quando ele descobre, depois da embriaguez, que sua esposa Abigail trouxe para Davi e seus homens vinho, cabrito, alimento, água, ele ficou tão duro que em 10 dias ele morreu. Abigail acabou casando com Davi, e esse é o fim triste daqueles que se levantam contra Deus. Nessa manhã nós vamos orar para que todo espírito de Nabal, de opositor, de soberba, caia por terra, e Deus dê vitória a Davi. Quem é Davi? Um verdadeiro adorador. Quem é Davi? É você, meu irmão, é você, minha irmã, que está orando comigo agora às 5 da manhã. Aleluia. Senhor Deus de Davi, poderoso, santo e eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
Deus que chamou Davi de homem segundo o teu coração. Nesta manhã, Senhor, nós oramos a Ti para que o Senhor nos dê a sabedoria de Abigail para aplacar a ira de Nabal. Dê às Tuas servas, esposas, pessoas da família que precisam aplacar alguma briga de família, dá a elas a sabedoria de Abigail. Senhor, nos dá também o discernimento e a coragem de Davi para não aceitar a afronta do inimigo. Mostra para o inimigo quem é Davi. Aleluia. O homem que disse quem é Davi acabou morrendo e Davi se tornou o maior rei de Israel. A cidade de Jerusalém, situada no centro do planeta Terra, é chamada Cidade de Davi. Jerusalém, cidade do grande rei, cidade do Messias. Aleluia. Cidade desenhada na palma das Tuas mãos. Senhor, nesta manhã mostre para Nabal quem é Davi, quem é Teu servo, quem é Tua serva. E conceda-nos, Senhor, por graça e misericórdia, conceda-nos, Senhor, a vitória, o livramento, e destitui toda a arrogância de Nabal, toda a loucura de Nabal caia por terra, e o nome do Senhor seja glorificado na vida de Davi, Teu servo, na vida de Abigail. A alegria do Pai é o significado do nome dela. Que assim seja na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas nesta manhã, que eles tenham um bom dia, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Bom dia, paz seja convosco.